Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Para sempre sejam louvados. Nós estamos na sexta-feira da Semana da Família, né? E fomos agraciados com uma temática tão importante quanto essa que nós encontramos hoje no Evangelho. Os fariseus se colocam a questionar Jesus, não para fazer uma pergunta. Eu acho interessante quando as pessoas chegam para mim fazendo perguntas com o interesse de aprender. Eu tenho a maior satisfação em responder. Mas quando as pessoas começam a perguntar para colocar à prova, realmente traz um certo desânimo, um desconforto. Porque, na verdade, existem perguntas, mesmo difíceis, que trazem o conhecimento e outras apenas para colocar à prova, para nos colocar diante da certeza se nós temos convicção dentro do nosso coração. E Jesus, muitas vezes, foi questionado desse modo. Os fariseus chegam perto de Jesus para colocá-lo à prova a respeito das questões do matrimônio, faz uma pergunta. É possível ou não despedir uma mulher, né, um homem se casar com uma mulher e depois despedi-la por qualquer motivo? E Jesus diz, de acordo com a palavra, porque de fato o matrimônio, o casamento, é uma das instituições mais antigas e que nunca foi revogada. De fato, em Jesus, né, com a instituição do matrimônio sacramental, ele eleva a dignidade da união natural do homem e da mulher, né, dos nubentes, a uma condição de sacramento entre batizados. Então, com o sacramento do batismo, Jesus institui o sacramento do matrimônio, tornando aquela união que era natural, legítima e natural, a uma condição mais elevada, a condição sacramental, porque de fato, entre o homem e a mulher que se casam, né, que se dão em casamento, está ali refletida sacramentalmente a união de Cristo e da Igreja. Então, por isso, entre batizados não existe união que não seja sacramental, né? Não é possível que haja uma união que não seja sacramento entre batizados. E Jesus então começa a dizer, olha, desde o princípio é assim, Deus criou o homem e a mulher, o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e eles serão uma só carne. É simples assim. Então, por que Moisés permitiu dar a certidão de divórcio para a mulher? E Jesus então diz, é por causa da dureza do coração dos homens. É por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu que o homem desse a certidão de divórcio, o documento de divórcio para a mulher. Mas no princípio não era assim. E Jesus então começa a dizer, a não ser em um caso de união ilegítima, quando há algum vício dentro da celebração do matrimônio ou por algum outro motivo que anterior ao casamento perdura até o dia da celebração, pode se tornar também um casamento inválido, né? Mas a partir do momento em que o casamento é válido, né, é sacramentalmente válido, ele não pode ser desfeito, porque na igreja não existe divórcio, né? Na igreja não existe essa realidade de anular aquilo que existe. Se o sacramento existe, não tem como ser anulado. Agora, se o casamento, apesar de parecer uma realidade instituída por causa por causa da celebração que aconteceu, por causa do rito que aconteceu, mas de fato não existiu porque teve algum tipo de vício, então a igreja pode declarar que aquele casamento não foi válido desde o princípio, né? É exatamente isso que acontece com a declaração de nulidade. Mas o fato é que, dentro desse texto também, nós encontramos Jesus que nos orienta acerca da vocação. Alguns, né? Então os discípulos perguntam para Jesus se a situação do homem com a mulher é assim, então talvez, Jesus, seja melhor não se casar. Também uma falta de compreensão, porque de fato o matrimônio é algo belo,
importante, necessário, instituído por Deus como algo sólido, né? Uma criação de Deus desde o princípio, que perdurou por todos os séculos, uma instituição que nunca foi revogada. E aí nós temos então a seguinte fala de Jesus, né? Diante dessa pergunta, dessa afirmação dos discípulos: se a situação do homem com a mulher é assim, então não vale a pena casar-se. E Jesus então diz: nem todos são capazes de compreender o mistério do celibato, né? Embora o celibato dentro da igreja para os sacerdotes tenha sido uma instituição eclesial, ou seja, criada pela igreja num determinado momento da história, existem princípios e fundamentos do celibato na Sagrada Escritura, como, por exemplo, o próprio Jesus que não se casou, né? O São Paulo que dizia, para mim é melhor eu me manter do modo como eu estou, né? Celibatário, para poder dedicar a minha vida ao reino dos céus. E Jesus então fala exatamente isso, né? Com efeito, existem homens que são incapazes para o casamento porque nasceram assim, né? Ou seja, o casamento subentende o ato conjugal e muitos homens não são capazes, também mulheres, né? Muitos não são capazes de ter a relação sexual e por isso, tendo nascido assim, são incapazes para o matrimônio, são incapazes para o casamento. Outros se fizeram assim por causa de diversos motivos. Jesus está aqui se referindo aos eunucos, né, que muitas vezes se deixavam castrar por causa de um alto cargo dentro de um reino. E outros se fizeram assim por vontade própria, né, não numa castração física, mas numa entrega total de sua vida, vivendo o celibato, a fim de viver melhor o reino dos céus e a sua missão. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. E aí Jesus então dá indícios da vida celibatária como uma vocação também importante para o serviço do reino. Quem puder entender, entenda. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.